and gentlemen! Sejam muito bem-vindos a mais um Coencast. E hoje eu trago um cara fera, responsável, competente e muito boa gente. Aproveita para deixar o seu like aqui embaixo agora e se inscrever aqui no canal para que você possa receber cada vez mais conteúdo. Um dia eu estava pesquisando mais a fundo sobre um assunto que provavelmente vai ser do seu interesse aqui nesse podcast. É um assunto que acho que a maioria das pessoas que hoje usa gráfico já tradou esse assunto, já estudou esse assunto e já ganhou dinheiro com esse assunto, né? Eu estou falando de price action aqui. Estava pesquisando mais a fundo, estava pesquisando sobre o Al Brooks, que eu já tinha lido os livros dele e já tinha usado as técnicas dele, já tinha feito o curso dele nos Estados Unidos. E eu estava pensando, caramba, como é que é no Brasil? Será que tem alguém que fala sobre ele? Vou escrever price action. E aí eu vi que tinha priceaction.com.br. Falei, não acredito, cara. Eu que estudo isso há um tempão e ensino para as pessoas, eu nunca sabia que tinha um priceaction.com.br com a foto do Al Brooks. Falei, não é possível. E aí eu descobri que tinha um cara que representava ele, né, que trazia ele para cá, que era parceiro dele, que conhecia ele, inclusive, né, e falava sobre ele aqui no Brasil. E é esse cara que eu trago para vocês conhecerem hoje. Seja muito bem-vindo, Mr. Felipe Aranha. Tamo junto. Tamo junto, muito obrigado, Rodrigo. Boa noite a todos. Realmente é um assunto que empolga, né? O price action, quem começa a estudar, é quase como se levasse uma picadinha, assim, né? De um inseto com o vírus do price action. Você acaba querendo pesquisar mais, então imagino que você tenha fuçado lá, né, na internet procurando um pouco mais. Cara, e aí, nesse momento, quando eu entrei no teu site, quando eu entrei no site dele, pessoal, eu comecei a olhar, comecei a pesquisar, comecei a ir a fundo, vi que tinha muito conteúdo, muita coisa legal. Inclusive, recomendo priceaction.com.br. E aí eu falei, cara, eu quero conversar com esse cara, eu quero conhecer esse cara. Aí mandei uma mensagem, me apresentei, e aí a resposta dele foi tão assim, cara, foi tudo assim, motivador, o cara me recebeu bem, foi educado, foi assim, né? Falei, não acredito. Aí a gente começou a conversar e aí a gente acabou se aproximando e estreitando os laços aqui. Hoje estamos aqui juntos, cara, demais. Eu queria começar, Felipe, perguntando para você algumas coisas para as pessoas poderem te conhecer mais. Queria saber como é que você chegou até a Bolsa de Valores. Cara, eu tenho a impressão que tudo começou em algum filme, assim, do Telecine, não me lembro bem qual, já faz muito tempo isso, né? Porque lá para 90, no início da década de 90, ou no meio dela, eu já queria ir para essa área de Bolsa de Valores, mas eu não conhecia ninguém. Minha família é de professores e de engenheiros, e eu não conhecia absolutamente ninguém que trabalhava com isso. E me deu uma vontade muito forte de trabalhar com Bolsa de Valores, eu não sabia por onde começar, e fui buscar uma faculdade que me direcionasse para isso. Meu pai ficou puto, assim, eu entrei na FGV e meu pai não gostou, assim, ele queria que eu fosse fazer engenharia, porque ele também não conhecia, para ele isso era cassino, né? Eu lembro até que eu perguntei para ele, pai, o que faz, quando eu era menor, assim, que faz um especulador da Bolsa? Ele falou, olha, ele é um cara que abre o jornal de manhã, vê as notícias, enfim, ele foi falando aquele folclore, né, que as pessoas têm na cabeça, e daí já deu para ver que ele não manjava nada também, né? Hoje em dia eu percebo. Eu acabei indo fazer a faculdade com a intenção de trabalhar em algum banco, enfim, de ter alguma luz no assunto. Eu não me recordo realmente o porquê disso, eu acho que foi um filme. E aí, dentro da faculdade, eu escolhi as trilhas que eram relacionadas a finanças, mas era também muito voltado para o mercado financeiro institucional, né? Para você trabalhar em banco ou na parte financeira de banco, não necessariamente bolsa, ou trabalhar em fundo de investimento, né? Ou tesouraria, mas uma parte muito fundamentalista eu tive dentro da faculdade, nas trilhas que eu escolhi. Até que pintou um estágio numa corretora, que eu não tinha ideia o que uma corretora fazia. Eu sei que os caras me chamaram para conversar. Foi quando isso, mais ou menos? Isso foi em 98. E aí eu estava no segundo ou terceiro ano, acho que segundo ano da faculdade, e aí me chamaram para conversar.
Fui lá, era uma mesa pequena, era uma corretora chamada Termo Commodities, só fazia os chamados agrícolas ou commodities, fazia São Paulo e fazia Nova York, trabalhava com exportador de café, tradings de café, tipo Cargill, essas coisas. E eles eram grandes nesse segmento, os caras faturavam alto, uma mesa super pequenininha. E eles faziam a dobradinha ali, ou a competição, digamos, com a Redding Grifo, que você deve conhecer bem, que era uma corretora enorme, e se tornou depois, né, uma corretora enorme, foi comprada pelo Credi, e a Termo era aquela formiguinha que incomodava nas commodities. O fundo verde da Redding Grifo é dessa época, eles operavam o verde, até onde eu sei, é o que eu me lembro da época, veio de verde, de agrícola, de coisa assim. Eles faziam muita commodity. Então tinha liquidez no mercado, uma liquidez surpreendente até, café, né, em especial. E aí eu comecei a fazer isso. Comecei BMF, café, tinha volume, mas a gente tinha muito que buscar, não no pregão, a gente buscava volume fora, nas mesas de operação. Então tinha que ligar. Para mim aquilo era... Eu ganhava tipo R$ 700, mas, cara, eu achava aquilo... Eu me sentia o máximo ali como estagiário, podendo ligar para cliente e falar de mercado. Mas aí, mas e aí? Como é que foi a tua evolução na bolsa? Como é que você chegou até a All Brooks? Cara, a partir daí eu fui para outras corretoras, né? Passaram os anos, eu fui pegando experiência de commodities que não ninguém, mas pouca gente tinha, e eu fui para outras corretoras. Eu fui para Capital Markets, acabei montando a mesa de commodities lá e conheci muita gente no mercado, né? Fui para outras corretoras, de lá eu acabei tendo um cliente que era dono da Interfloat, que eu acabei indo trabalhar com ele. E aí eu fui conhecendo coisas diferentes. Na Capital eu conheci o mercado financeiro mesmo, aquela coisa gigante, muito maior que os agrícolas, né? E então aí eu comecei a perceber o tamanho, né, do mercado. Lá tinha, sei lá, na Capital na época eu acho que tinha 70% do dólar brasileiro, né, passava do futuro, né? Se eu não me engano, era o volume dos caras. Dólar, FRA, DI, coisas gigantes, o andar inteiro de operadores, assim. Era um pregão dentro uma barulheira. E na Interfloat eu conheci outro lado, que era o lado de especuladores individuais. Na Capital, esse lado muito, muito institucional, todos os bancos praticamente, um ou outro que não operava lá, todos os bancos, todos os fundos, porta de cofre. E depois na Interfloat, eu conheci o lado dos grandes especuladores, pessoa física. Traders, né? Então, os traders, né? Eles eram essencialmente uns caras que eram ex-scalpers que ficavam no pregão. Esses caras muito experientes, que não olhavam gráfico, não olhavam gráfico, eles não olhavam nada. Eles não olhavam. Eles foram aprendendo aos poucos a olhar gráfico, a ver o que hoje chamam de fluxo, mas eram os caras que eram no peito ali, né? Nas rodas ali do pregão, ainda tinha. Mas já estava com os dias contados, essas rodas. E o Lombardi, lá na Interfloat, recebia esses caras. Ele tinha sido um scalper de muito sucesso nas rodas da BMF, e ele conhecia todo mundo lá embaixo. Fala lá embaixo é esquisito, né? Mas é no pregão. É. Né? E ele conhecia todo mundo das rodas e tal, e o pessoal... E tinha data marcada para acabar o pregão, ia acabar acho que em 2006, 2005, não lembro bem. Bovespa já estava praticamente morta, né? As rodas. E esse pessoal não sabia o que fazer. E eles iam subindo lá para a corretora do Lombardi. Ele dava uma estação ou com Mega Bolsa ou com GTS para o cara fazer o que ele fazia como scalper na roda, ele fazia eletrônico, mas aí era esquisito, né? Um cara que estava lá há 20 anos, 30 numa roda, sem voz, tinha que se adaptar. E eles foram se ajeitando lá. E eu fui vendo também o potencial financeiro disso, individual. Então, comecei com commodities, que foi muito legal, que era uma coisa mais de empresas, que não são empresas de bolsa, né, hedgers, empresas do ramo de café mesmo, e produtores. Depois eu passei por anos de experiência ali na Capital, com institucional, e depois passei um bom tempo também vendo esses traders
pessoa física. E foi aí que eu falei, pô, eu acho que dá, né? Eu estou vendo o potencial, eu acho que dá. E aí eu fui buscar, né, o meu espaço, mas algumas coisas me atrapalhavam e eu comecei a ir muito mal na minha tentativa. O que me atrapalhava? O tempo que eu passei, né, nessas corretoras, eu achava que eu já estava, sei lá, 7 anos, 6 anos fazendo isso. Fazendo o quê? Como broker, como é uma área comercial. Você Sim. tem que ter cliente, você não tem que prever o preço. É. Mas eu achava que, porque eu já estava há 6 anos, já tinha sido gerente de mesa de operação, que eu, né, conhecia muita gente no ramo, eu achava que eu sabia para onde o preço ia. E, cara, eu quebrei a cara bonito, assim. Né? Então, na verdade, a minha experiência acabou me atrapalhando. Também o que eu tinha da faculdade, a bagagem que eu tinha, eu achava que eu estava pronto. E, né, Rodrigo, sabe como que funciona o mercado? Ele não respeita o seu passado, né? Ele só pensa no próximo trade, na próxima operação. E a verdade é que eu não tinha condição de prever preço, ou antecipar, ou mesmo estruturar operações. O que eu sabia fazer era executar a ordem, era falar com o cliente, era se está faltando liquidez numa roda, né, num determinado ativo, e eu tenho uma ordem, sei lá, de 1.000 lotes de alguma coisa, eu sabia achar os 1.000 lotes. Né? A outra ponta, se alguém queria vender, eu sabia achar comprador. Sim. E aí depois eu concluí que era uma área comercial, não era exatamente uma área financeira. Só que até eu concluir isso, cara, foi só porrada, né? Porque eu achava que eu sabia e não sabia. Tive que começar do zero. Mas como é que foi com o Al Brooks? Como é que você chegou nele? Bom, com a Brooks eu fui aos trancos e barrancos, né? Lá para 2003 é que eu comecei a tentar ser trader. Eu já estava no mercado desde 98, mas aí eu comecei a tentar tomar decisão, chutei o pau da barraca, saí da CLT, né, das corretoras e comecei a tentar. Fui lendo livros, fui fazendo cursos e tal, de gráfico e, cara, perdi dinheiro por muitos anos, 6 anos, sei lá. As coisas não rodavam para mim. E, mas eu fui tentando. Eu tinha visto que já era possível por causa da experiência da Interfloat. Eu só via que não estava sendo possível para mim. Só que esses caras que ganhavam dinheiro, eles operavam diferente. Eles tinham muita. Cara, os caras cresceram ali na roda, entendeu? Era uma coisa diferente. Era uma atividade diferente. E estava começando uma nova atividade que é o que a gente faz hoje, né? Pregão eletrônico. Você você precisa de alguma coisa que te ajude a ter informação. Você não tem o, os caras sentiam ali o fluxo, né, o que está acontecendo, eles sentiam na voz dos operadores, na expressão de medo ou de ganância dos caras lá embaixo. Eles estavam vivendo aquilo. E para essa nossa geração, não. A gente precisava aprender coisas novas. Mas não estava dando certo. Tudo que eu estudava não estava dando certo para mim, de gráfico. Eu não conseguia ir bem. E fui testando anos e anos e anos e anos e anos e anos, até que eu conheci um gringo. Eu fui morar em Florianópolis e conheci lá um gringo que aparentemente era muito bem sucedido. E eu perguntei para o cara, meu, por favor, me fala como é que você fez, como é que você faz, como é que você opera, eu já estou desesperado. E aí ele falou, cara, pega as coisas que você estudou, joga fora tudo que for besteira e aplica o que você leu, né? Coisa simples. E a gente chama isso de price action, foi o que ele falou. Olha o gráfico, vê o que ele quer te dizer, não fica decorando coisa. É. Né? Sente né? Perceba o que o gráfico quer te dizer. E aí eu fui procurar price action. Já estava meio na moda de Forex. E que na época significava essencialmente gráfico sem indicador para eles. E o Al Brooks, bem naquele mês, estava lançando eu acho que estava na pré-venda ainda, o primeiro livro dele. Ele não era um autor conhecido, era um livro que ia ser lançado sem grandes expectativas de um não autor, que era o Al. Ele já escrevia para Futures Magazine, mas não era um cara conhecido. E aí, buscando, eu caí nesse livro, o de capinha azul, que é o Price Action Bar by Bar,
Mas enfim, aí a minha irmã estava nos Estados Unidos e estava vindo para o Natal. E foi bem nessa época, foi final de ano, assim, 2009. E a situação estava bem ruim para o meu lado, cara. Pô, tava há anos, né, tentando. Eu estava, né, imagina, não entrava dinheiro, só empatava. Estava naquela fase que eu empatava e quando tinha alguma coisa diferente era perda. Que é uma fase horrorosa, né? Não tem entrada de recurso. E aí, cara, aí eu li a descrição na Amazon online, assim, né? Eles põem uma descriçãozinha, põem as primeiras páginas, assim, cara. Eu falei, é isso. Eu sentia que tinha essa questão da força, por exemplo. Nessa época eu estava operando muito baseado em Oco, Okoi Hum. e coisas assim, que são legais, mas você precisa de um complemento ali. E eu sentia, né, que, pô, várias vezes, ou talvez a maioria das vezes, não dava certo isso que eu estava fazendo. E o Al falava algumas coisas sobre a análise de cada barra, sobre a força, sobre você analisar quem está dominando, compradores ou vendedores, quem é o fluxo de dinheiro está indo em qual direção. E ele foi dando essa explicação já nas primeiras páginas. Aí eu fiquei louco, cara. Chegou o livro, eu passei alguns anos lendo e relendo o dia inteiro, todo dia, tudo que eu podia, todo o tempo era para isso. E eu estava em Floripa, que é muito legal, né? Mas eu virei um CDF, assim. Virei aquele. CDF aqui em São Paulo, não sei se vocês falam isso também no Rio. Eu também é. No Rio também. E eu ficava, cara, só queria saber disso, cara. Obcecado, chato, muito chato. Só queria saber disso. E não tinha com quem conversar, Rodrigo. Você deve lembrar dessa época aí que assim, as comunidades estavam começando, né? Você não. Ou eram aqueles fóruns que só tinha especulação, que você ficava pedindo opinião, e aí, compra isso, não compra isso, você nem sabe quem está te É, falando aquilo, você sabe mais ou menos que você. exatamente. E era ruim, né? Era ruim, porque era um cara pior falando com um cara ruim. Então, Exatamente. e aí o Al fez muito sucesso esse livro já assim que saiu. E aí os traders pelo mundo se encheram o saco do Al para ele montar uma salinha. E ele fez uma salinha que ele ficava narrando as barras. Ele, por causa das normas lá dos Estados Unidos, ele não pode operar, mostrar as operações. Mas ele narrava barra a barra. E aí eu fui pegando a manha. Depois de alguns anos ele lançou a trilogia desses livros aí que você Sim. mostrou que eram melhores do que o primeiro livro, do que o livro inicial azulzinho. Né? Dentro dessa trilogia tem esse Trends que a gente traduziu, né? Sim. Aí já livros melhores. E depois lançou um curso em vídeo muito bom e foi aprimorando o curso em vídeo e aprimora até hoje. E aí, cara, foi assim, todo dia olhando o gráfico e até que as coisas começam a rodar, assim. Mas acho que indo numa direção, faltava isso para mim, faltava alguém que eu confiasse o suficiente para toda vez que algo desse errado, eu não recomeçar do zero e buscar uma coisa completamente diferente. Toda vez que eu errava, eu voltava para o mesmo ponto em que eu tinha errado e avançava a partir dali. Né? Se alguma coisa, eu digo, não dava certo. E aí, indo no mesmo caminho, você acaba, sei lá, as coisas acabam acontecendo assim, né? Então, Felipe, é legal falar sobre isso, porque é o seguinte, muita gente quer saber exatamente qual é o ponto da virada, né? Ou qual é a receita mágica, qual é o santo graal, né? Porque infelizmente, ou felizmente, não sei, mas mais infelizmente, as pessoas são muito preguiçosas, né? A maioria das pessoas, principalmente brasileiro, eu acho, né? Já quer tudo pronto e vai direto naquele ponto para poder comprar aqui, vender aqui, ganhar muito dinheiro, rápido e fácil, né? E muito, né? Esse é o negócio aqui do brasileiro. Mas É. assim, você falando sobre isso, eu queria que você falasse um pouco exatamente sobre, fosse um pouco mais profundo, exatamente isso que você acabou de falar. Muita gente, eu percebo, que acaba pulando de galho em galho quando alguma coisa não dá certo. Então, o cara tenta price action, aí vai, começa o suporte não funcionar, porque ele acha que o suporte é só uma linha que você vai traçar lá e tem que bater naquela linha e voltar para cima depois, não pode romper e ir embora. Ou a resistência é a mesma coisa, né? E figuras também, padrão gráfico, por aí vai. E aí a pessoa desiste, porque ela vê que não tá dando certo, ela vai tentar agora ir para fazer o curso de alguma outra pessoa que vai ensinar fluxo. Aí depois ela tenta o fluxo, vê que o fluxo também para ela não deu certo. Aí ela volta para o price action.
aí ela começa de novo, mas de uma forma diferente. Só que se ela tivesse começado da primeira forma e aperfeiçoado e visto o que ela está fazendo de errado, talvez fosse melhor. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como que foi, exatamente como você acabou de falar, mas como é que foi essa tua, o que você recomenda, né, para quem está nesse momento de dificuldade, de indecisão em relação à técnica? Será que o problema é a técnica ou não é? Pois é, bom, que existe técnica ruim, existe. Mas eu acho que tem muitas técnicas boas, não é só o price action. Né? Tem gente que nunca ouviu falar em price action e é muito bem sucedido. Eu dei o exemplo aí dos caras que ficavam na roda, por exemplo, de BMF, mas tem tantos outros, tantos bancos que operam, né? Mas o que eu acho é o seguinte, o mercado ele é muito complexo. Se houvesse um santo graal, o Goldman Sachs ia pegar esse santo graal, fazer um robô e ele ia deixar de funcionar, porque todo o dinheiro do banco ia para esse mesmo setup. É, E ninguém ia entrar do outro lado, né? Porque, afinal, se é o santo graal, por que que eu vou... E o santo graal está mandando comprar, por que que eu vou vender, é, já que vai funcionar? é. Então, eu acho que falta um pouco de maturidade também nas pessoas de acreditarem em carochinha. Mas ficar pulando de galho em galho não é a resposta também. O que acontece é que o mercado ele é extremamente complexo e cada dia ele é uma situação diferente. Só que é uma situação diferente que se repetiu já, está repetindo alguma coisa que já aconteceu. Só que são muitas possibilidades e você precisa saber aquilo que você estava estudando, em quais situações, em quais contextos que ele funciona. Eu acho que tudo funciona um pouco, praticamente, em determinados contextos, em determinadas situações, aquilo que você já aprendeu vai funcionar. Então, o que precisa é você entender em qual situação que aquele setup que você aprendeu se insere. E eu acho que isso que o Al Brooks fez muito. Ele mais do que dar setups, ele te ajuda a ler contexto. E você, quando aprende a ler o contexto, você consegue inserir as diversas ferramentas, ou setups, ou seja o que for, de entrada. Você vai usar, numa lateralidade estreita, você vai usar um tipo de estratégia, um tipo de setup. Numa tendência muito forte e muito volátil, você vai usar outro tipo. Você vai operar com lotes menores, stops maiores e vai deixar correr mais. A lateralidade estreita, não. Não vai deixar correr porque é estreito, ela não anda. É. Né? E o pessoal fica muito correndo atrás de, qual que é a média que funciona? É de 21, Isso é aí. de 20 ou é de 27? Né, Rodrigo? Isso não vai fazer a menor diferença, Vai, porque vai. não é o número da média, né, a calibragem. É mais do que isso, como que você usa ela. Se usar a média no mercado lateral, nenhuma vai funcionar. Nenhuma funcionando. Né? Média em tendência, uma tendência forte, qualquer uma vai funcionar. Exatamente. Né? E, Então, o que eu diria para o pessoal é isso, aprender a ler contexto e se especializar naquilo. Você gostou de alguma coisa, sei lá, vou pegar um exemplo simples, cruzamento de média móvel, o cara gosta disso. Beleza, funciona? Se você souber usar, provavelmente vai funcionar. Quando que funciona? Em determinados contextos. Elas vão ficar se cruzando no mercado muito lateral. Então, você é. tem que aprender a ler. Se o mercado estiver muito lateral, você não vai operar o cruzamento de média móvel, por exemplo. Né? Então, acho que é isso. É o pessoal aprender a contextualizar o que está acontecendo. E por que, na sua visão, o price action faz tanto sucesso perante as pessoas? Porque realmente é impressionante como tanta gente fala, não, só uso o price action para mim é o que mais funciona, o resto não funciona, ou eu não adaptei, ou eu não confio. Por que o price action tem esse apelo? Eu acho que tem duas questões. Primeiro, bom, não foi o Al Brooks que inventou o price action, nem quem cunhou o termo price action, mas ele se tornou a principal referência do mundo. Eu acho que a postura dele de seriedade, de ser um cara sério, ah, né, e todo o material que ele produz, e todo o esforço que ele mostra que em genuinamente querer ajudar as pessoas, faz com que as pessoas também tenham uma postura de seriedade. E quem está sério para fazer como profissão acaba se identificando, né, com isso, com essa postura dele. E a segunda coisa que eu acho é a questão da versatilidade. Assim, você
Se o cara já sabe várias ferramentas, com o Price Action ele consegue, como eu falei agora há pouco, contextualizar aonde usar essas ferramentas que ele já tinha. Então eu acho que o Price Action a, ajuda o cara a fazer melhor o que ele já vinha fazendo. E mais uma coisinha, caminho claro a seguir, como tem bastante material escrito, é como se você entrasse numa carreira de Price Action. Tudo que você precisar tem. Existe algum tipo de material prático ou teórico para resolver aquela sua dúvida ou suspeita específica. Então, eu acho que você acaba fazendo parte de algo, de um todo, e você acaba conhecendo um cara, né, o teu colega que está fazendo a mesma coisa, que já passou por tal coisa, e te dá a dica, ó, procura lá na página tal, procura no vídeo tal, procura no site tal. E aí eu acho que as pessoas se sentem mais acolhidas. Eu acho que são essas as razões. E, na sua visão, pela tua experiência, você que tem muitos alunos, qual é o maior erro dos teus alunos ou seguidores, ou que você percebe das pessoas quando utilizam o Price Action? O principal erro, eu acho que é ficar buscando setup. Porque o que acontece? Como eu falei agora há pouco, o mercado é muito complexo. E existem setups lá dentro. Setup é o quê? Né, para quem estuda, é um contexto. O UAU define como contexto mais barra de sinal, né? Falando de uma maneira genérica, é mais do que isso. Mas a barra de sinal, né, que é o candle e tal, ela te dá um timing se o contexto for correto. Só Sim, que ele é aquele momento que pode te dar a puxada de gatilho. sim. E o pessoal fica muito, né, quem não estuda sério, fica muito eles encontram o gatilho, mas esquecem do contexto, que é o mais importante. Então eles Ficam só ficam esperando muito. a gatilho, só esperando a entrada. Eles ficam esperando a entrada. Só que se você ter o gatilho em contexto falso, cara, vai explodir a conta do cara. Quem não tá sério, tá? Quem tá sério já sacou qual é, faz tempo. E se você tem um contexto favorável, e você, por exemplo, eu estou buscando vendas. Que tipo de venda eu estou buscando? Venda a mercado, com pressa, com urgência, não quero nem saber, quero entrar, ou uma venda mais cadenciada, vou esperar uma correção. Sim. Cada contexto vai te dar o tipo de venda. Então, você lê o contexto para decidir. Quero vender. Dois, como eu quero vender? Quero vender uma correção. Nesse caso, em alguns casos, eu quero vender a mercado, não. Sim. Quero vender uma correção. Beleza. Quando eu vou vender? Aí sim o gatilho pode te ajudar. Só que aí, para você chegar nas outras duas conclusões mais importantes, que é a direção, venda, e que eu vou esperar uma correção e não vou vender baixo, já passou um monte de gatilho de compra, passou um monte de gatilho de venda baixa, e se o cara for ficar... Eu sempre faço a analogia daquele gatinho que fica, sai correndo atrás da luzinha da lanterna, do laser, sabe, que Sim. fica... Sim. O cara, agora é compra, agora é venda, olha o gatilho, tarará. Que a cada barra você vai encontrar um gatilho praticamente. Só que, assim, se você ler o contexto e é para baixo, já melhorou sua situação, você não entrar nos gatilhos de compra. É. Mas ainda tem o problema de você entrar num gatilho de venda muito baixa, num contexto em que provavelmente vai dar uma correção. Aí você vende tudo estopado, né? Depois Aí ele. é estopado, porque o cara também não sabe estruturar. Ele vendeu baixo, ele viu a direção, tá certo. Só que ele vendeu baixo e usou um stop curto. Então ele é estopado numa boa operação, uma operação que ele iria ganhar dinheiro, ele sai perdedor. Por quê? Porque ele foi muito afoito, porque ele não sabia onde colocar o stop. E aí o cara, pô, aí isso acaba com o psicológico, né, Rodrigo? Eu já passei por isso, é horrível, né? E você fala, pô, mas eu li direito, aí você fica naquela, pô, eu tô indo bem, tô evoluindo, a minha leitura tá boa. E não tá faltando É. a próxima parte do teu complemento, que é quando, A né? pessoa às vezes acha que porque aprendeu alguma coisa rápida, leu alguma coisa rápida, ela já pode sair treinando e já é o master of, né? Mas não é. Não Tem que é profissão, usar. cara. É profissão, né? É que nem um aluno. É muito comum. Você fez faculdade, não? Fiz, sou engenheiro. Ah, você é engenheiro. Eu imagino que você tenha percebido que no primeiro, segundo ano, devia ter um monte de engenheirinho lá que já achava que estava pronto, né? Total, total.
É como primeiro, segundo ano, o cara não sabe nada, seja em arquitetura, seja em direito, seja em engenharia, administração, economia, mas o cara acha que sabe, né? Assim que ele entrou aí, ele bota uma postura meio. Por isso que o pessoal tira sarro de estagiário. E aqui eu não estou fazendo pouco dos estagiários, porque eu já fui um também. Também já Eu fui. acho o cara, né? Quando eu estava lá operando, ganhando meus 600, R$ 700, eu me achava um operador da Boss. Uau! Né? Eu estou aqui, ficava com dois, três telefones, me achava o cara. E eu acho que é natural. Você começa a estudar, aí você começa a ter uma linha, né? Imagino que você perceba isso, talvez, em parte dos seus alunos, né? Você ensinou alguma coisa que é legal, que deu aquele momento ahá no cara, só que o cara, ele não percebeu que vai demorar um tempo ainda de tela, né, para Amadurecer. amadurecer, ganhar experiência. Ele vai errar às vezes ele vai usar um stop muito curto, às vezes um stop muito longo e o lote vai ser pequeno, ou o stop vai ser muito longo e vai ser estopado porque ele errou a entrada, ou porque é estopado mesmo, de vez em quando você é estopado. É, faz Só que parte. aí estava tão grande que o cara quebrou a conta, né? Então, assim, são muitos fatores. Ou que o cara confiou na plataforma e a plataforma entrou um fluxo muito grande e travou, e ele Travou. não pode fazer. Ou ele queria vender e ele comprou. Sei lá, são inúmeros fatores. Isso acontece muito. Sem querer apertou o botão errado, né? E ele não tem experiência assim para ver isso. Ele só vê, uma hora ele vai dar uma olhada no financeiro e ele fala, ué, eu achei que eu estava ganhando, É. estou perdendo 1.000. Ou queria vender cinco e vendeu 50. Ou queria vender 5 e vendeu um. Eu não sei. Leva tempo, como qualquer profissão. Mas a soberba já chega rápido. Ela chega no primeiro mês, né? E isso pode levar. No trade a gente tem que ser humilde, cara. Não tem muito jeito, não. Eu ia te perguntar, em termos de característica, né? Quais são? Eu tenho algumas que eu vejo, sim, algumas meio que comuns, mas se você tivesse que falar duas características, na sua opinião, ou dois comportamentos que são os principais para o trader ter sucesso. Cara, eu quero ouvir as suas também, mas eu diria. Tem algumas que até o próprio Al fala. Tá? Mas eu acho que, na minha opinião, as duas principais, um é objetividade. O cara Tá? tem compromisso com a realidade. Ele sabe quem ele é, o que ele é capaz, o que ele não é, o que o mercado pode fazer, o que não pode, e ele opera de maneira objetiva. Sim. Ele sabe que às vezes que não vai dar certo aquilo que ele está fazendo, ele assume seus erros, ele é um cara objetivo. E ele é um cara autoconfiante. E a autoconfiança não vem da arrogância, não é assim, sou autoconfiante e pronto, quero ser autoconfiante. Vem, cara, dos acertos. Exatamente. Fazer a coisa, dos acertos não só financeiros, mesmo quando você perde, você ter feito a coisa certa. Hum. Você confiar em você primeiro, tudo isso vem com técnica, né, Rodrigo? Você tem uma técnica e você segue aquela técnica. Você confia na técnica e você confia que você é capaz de executar bem aquela técnica. Então, as duas características para mim principais, objetividade e autoconfiança. E para você? Para mim, eu vejo responsabilidade, que eu acho muito importante, e força, é uma coisa que eu falo. Por quê? Porque dentro dessas duas, você tem várias subdivisões, né? Várias derivações dessas. Então, por exemplo, força. Força, eu vejo uma pessoa que é resiliente, uma pessoa que tem segurança, que tem coragem na hora de entrar numa operação, uma pessoa que não tem medo na hora de entrar numa operação. Então, ela, É né, que é a autoconfiança que eu estou falando. é autoconfiança, que é Isso. autoconfiança. E a responsabilidade, eu vejo uma pessoa que vai ser disciplinada, que vai seguir aquilo que se propôs, que vai ter foco, porque naquela hora a coisa mais importante que tem para fazer é o trading, não ver o celular ou assistir um filme na Netflix, fazer outra coisa, ou ouvir música, ou receber alguém do lado, sei lá. Então, essas duas coisas, para mim, a pessoa tem que ter. E uma coisa que eu acho interessante, que eu sempre falo também, aproveitando sobre isso, é o seguinte: a melhor forma da pessoa ter isso no trading é ela ter isso na vida pessoal dela. Então, o exercício que eu sempre passo é esse. Você quer ser qualquer coisa, né? Você quer ser autoconfiante, por exemplo? Então, seja autoconfiante na tua vida pessoal. Mas eu não sou. Então, crie mecanismos para que você seja.
Desenvolve, né? O trade é uma coisa que transforma muito a gente, cara. Eu noto que, ah, sem querer ir para um lado muito romântico, mas eu comparo um pouco com arte marcial nesse sentido. Assim, eu acho que a pessoa vai se moldando, cara. Ela vai. Primeiro, ela tem que querer muito ser bem-sucedida, né? Porque não é um processo fácil, é um Não. processo de transformação interna e também de aprendizado. Então, o cara quer tanto aquilo que ele acaba se moldando, ele toma a responsabilidade para si e fala, eu quero aquilo e né, eu vou melhorar as minhas características pessoais para que eu chegue naquilo. Ah, eu sou um cara dislexo. Eu escuto muita gente falar isso. Ah, mas, cara, você vai ter que, de algum jeito, conseguir ter foco. Se é uma questão física, assim, de patologia, procura um médico, procura tratamento, seja o que for, mas você precisa de foco na hora que você está operando. Você não pode estar operando e estar vendo TV, é o que você falou aí, vendo no celular. Não, você está operando. Se você não tem essa disciplina, mas eu era de um colégio que era uma zona, era um colégio, né, com uma ideia inovadora e lá cada um fazia o que queria. Beleza, o mercado não está nem aí para você, Exatamente. para a tua história. Ah, Ele nem não tem que te dar nada, né? E o cara do outro lado também não está afim de te dar dinheiro, né? Se você comprou, um cara vendeu. entendeu? Ele acha que vai cair, você acha que vai subir. Exatamente. Né? Mesmo que. Né? Mas ele pode estar fazendo hedge. Tá bom, mas ele podia estar fazendo hedge um pouco mais alto. Né? Isso aí. Então, assim, o cara não está disposto. E geralmente é um cara de um banco, não é nem pessoa física, né? Por mais que tenha um número grande de pessoas físicas hoje, né? Que ainda é pequeno, mas o volume é institucional. Então, qualquer coisa que você comprar ou vender, provavelmente você está comprando ou vendendo contra o trader do Itaú, do Goldman Sachs, do Pactual, seja o que for. E ele acha, se ele está vendendo você, ele acha que vai cair. Por que Ele você acha vai. que vai cair. E o cara tem mestrado, sei lá, em Harvard. Exatamente. Eu estava E ele falando, acha que vai chegar lá assim do nada, vendo TV, enquanto o cara tá lá. O cara tá nervoso, cara. O cara chegou às 5 horas da manhã com o chefe chato pra caralho. isso aí. Ele precisa ganhar dinheiro, porque senão ele vai ser mandado embora, e é mesmo. E esse cara já tá há 10 anos, ele não foi mandado embora ainda, quer dizer que ele ganha dinheiro. É, Tá puto da vida e só faz isso da vida. Ele olha lá as telas dele, ele passa o dia dele, não é com a pessoa, né, que ele quer estar do lado. Ele está lá com os analistas, nada contra os analistas, mas os analistas também estão lá porque querem ganhar dinheiro, e ele também. Ele não está com os amigos dele, ele está numa equipe que está focada em ganhar dinheiro. Gente boa, né, gente que tem conteúdo em bolsa e um banco que está há décadas, né? pressionando. E tirando dinheiro do mercado. Aí, agora, isso contra você lá de chinelo, pantufa e vendo Netflix, assim, né? O descalço, bermuda. Não, e uma coisa que quando eu fiz um podcast com o Gustavo Cerbasi, né? E tem um pouco a ver com o que você falou agora, uma coisa que ele falou que eu nunca tinha ouvido ou interpretado dessa forma, que não é uma coisa que é 100%, não acontece, sim, 100% das vezes, mas tem um pouco a ver com o que você falou. Que ele falou o seguinte, quando você está falando sobre alocação, quantidade de contratos que você opera, né? Ele falou o seguinte, pô, você quando opera um contrato, você está comprando, por exemplo, tem alguém que está vendendo. Então, se você comprou um e alguém vendeu um, quer dizer que aquela contraparte, a outra pessoa, também opera um. Então, você está competindo, teoricamente, porque sempre que você compra bem, você está competindo com alguém, que a pessoa aposta para acontecer o contrário, né? Beleza. Então, você está competindo com uma pessoa de um contrato. Agora, se você operar 50 sem ter o conhecimento de 50, você está competindo com uma pessoa que usa sua moda em 50. Então, teoricamente, essa pessoa sabe mais que você. Por isso que muita gente fala, né? Quando eu opero pequeno, eu ganho. Quando eu opero grande, eu perco. Por quê? Cara, porque talvez você não tenha ainda conhecimento e merecimento para poder operar, mesmo que você tenha dinheiro na conta, porque pode se alavancar, né? Para poder, você não tem isso para poder ganhar, né? Com a operação maior. E o outro cara tem. Então, tem um pouco, não sei se tem, não sei se isso acontece na prática, porque você bota uma ordem lá, tem outro. Interessante o que ele falou. Eu não sei se eu concordo com essa posição. Eu acredito que quase sempre que você está entrando, o cara do outro lado é um institucional. Sim, Então, eu acredito que o que você faz com um, você consegue fazer com 50 e sim. conseguiria, em tese, fazer com 200. Porém,
aí tem, eu acho que entra uma trava psicológica da nossa relação com o dinheiro, sem querer discordar do ser base, que, né, Não, não mas, tem nem... pô, mas achei bonito Mas eu achei legal que ele colocou essa discussão. Mas eu acho o seguinte, quando você... o problema de você operar... Eu noto que tem gente que tem problema em perder R$ 100. Sim, E o cara está operando bolsa, cara. Ele está alavancado, ele está lá operando uma quantidade de 5 contratos, sei lá. Vai dar R$ 100.000. E o cara está com medo de perder R$ 100. O problema é a relação dele com o dinheiro aí. Como ele encara, né? Uma questão psicológica, a relação de como ele vê dinheiro. R$ 100, de alguma maneira, para ele é um dinheiro que vai fazer falta e tal. Então, esse cara precisa tratar essa relação. é, É, um cara que não tenha problema com R$ 100, mas que tenha problema em perder R$ 10.000, por exemplo, ele não pode operar sem contratos, por é. exemplo. Né? Não vai dar certo. Agora, se esse cara que tem problema com R$ 10.000 não tem problema em perder 1.500 ou 2.000, ou mesmo em ganhar, às vezes o cara tem problema em ganhar 2.000, não se acha merecedor, seja o que for. Aí eu deixo para os psicólogos e psicólogas. É. Mas a relação da pessoa com o dinheiro, eu acho que influencia muito no número de contratos. Então, eu acho que mais é daí que vem aqueles caras que conseguem ganhar com um contrato, mas que não conseguem ganhar com Mais. 50 ou com 10, sei lá, cada um tem a sua medida ali. Né? Isso acontece comigo também. Se eu chego num número que bate ali o meu cap psicológico, eu preciso trabalhar para eu conseguir operar aquele determinado volume. Eu opero muito pior se eu chego num determinado número que para mim incomoda. Isso eu já notei. Mas também já achei a solução para isso, que é ir aos poucos, aí trabalhando. Sim. Né? Não, comigo também. Isso aí é. Se eu tô operando grande, meu coração começa a bater. Tum, tum, tum. Se acontece comigo, imagina com você também, com a gente, imagina com outras pessoas, né? Cara, eu vejo uns traders assim, eu via muito na Interfloat uns caras que operavam muito, assim, volumes que eu me sinto desconfortável. Eu não gosto de chegar e tomar uma naba de 50 pau, né, 100. Tem trader que gosta disso, assim. Que eu não Para sinto mim, nem na hora, caralho, velho, isso é o salário do ano de tanta gente, eu sou um merda isso aí. de ter sido displicente aqui e ter acontecido tal coisa. Isso me incomoda por causa dos meus valores em relação ao dinheiro, por exemplo. Entendeu? Eu respeito o dinheiro, eu sou um cara que dá valor para dinheiro, não do ponto de vista de ganância, mas eu sei que tem quanta gente, né, batalha para conseguir, Óbvio, óbvio. né? Então eu acho que tem muito dessa raiz psicológica aí. Mas tem gente que não está nem aí, que para, sei lá, chega. Ah, hoje eu perdi 200.000, nem senti. É. Né? Tá bom, é. Bom, Quero beleza, ver cara. ganhar depois de 200, né? Esse é o problema, né? Tem que Exatamente. ganhar, né? Cada um tem o seu psicológico ali, cara. Eu tenho o meu, né? Você tem o seu, cada um tem o seu. E os caras de banco estão com quantias, como é um pool de muita gente, eles lidam com. Eles não estão exatamente olhando, perdi 1 milhão hoje, né? Eu estou falando perder porque é como você tem que pensar para, né, É. para ter noção do risco, não é o quanto você vai ganhar, quanto você vai perder. E os caras tomam umas nabas de 1 milhão, 10 milhões e tal. Só que dentro do gerenciamento de risco deles. Então, você tomar uma naba de 1 milhão num fundo que alocou, sei lá, bilhões para a bolsa ali, não é tão ruim. É, Né? tem um Eu acho problema. que ele nem olha isso, ele olha medidas de risco, o tal do R. É isso aí. É outro patamar, né? Não tem como. É outra coisa, né, cara? Até Realidade. porque num dia ele tem certa quantidade de dinheiro para administrar. Aí amanhã teve aporte ou teve resgate, então ele tem menos ou mais. Então, se ele ficar olhando dinheiro, ele não vai conseguir ter uma boa relação. Então, eles têm lá as continhas, que eu uso algo parecido, mas eles têm lá as continhas deles, de, hoje eu posso operar com tantos contratos. E para quem está começando, quanto você acha uma quantidade de contratos boa? Eu acho uma unidade. Por quê? Seja onde for, e seja independentemente do ativo, eu operaria a unidade mínima, no máximo 2 unidades mínimas. Isso pode ser Forex, pode ser
mini índice, pode ser o que ele quiser, ações, mas eu operaria pequeno pelo seguinte, isso para quem eu digo para quem vai operar alguma coisa que pretende ser alavancada, né? Se o cara está operando ações e que não é no day trade ali, por exemplo, é outra pegada, mas É, para o trade, comprar e vender e tal, é esperado que ele perca no início, porque ele é novato, ele vai ser engolido provavelmente. Então, é melhor ele perdendo um pouquinho, sem a pressão psicológica do dinheiro, e só um dinheiro que ele possa, de fato, caso evapore tudo, que não vai virar uma tragédia nele, não vai pegar emprestado, né? não faz sentido. Tanta gente que faz isso, né? Isso é uma alavancagem. Muita gente, ainda mais que os bancos liberam, né? Dinheiro, a rodo. Exatamente. Tanta gente que, cara, algumas pessoas já me ligaram desesperados, pegou dinheiro emprestado, tanta história. Como você também sempre deve ter gente aí que te procura, é uma coisa surreal. E muita É o gente que tá mais tem, né, cara? É o que mais tem. Mas eu entendo que esse pessoal não está sério. Porque se estivesse sério, não estava fazendo isso. fazendo isso. Quem não está sério não tem a menor chance no mercado de profissionais. Então, eu acho que se o cara está sério, mas eu tenho 1 milhão na conta. Eu trabalhei, sou um grande advogado, ganhei, né, juntei 1 milhão e quero operar com isso. Beleza, um contrato. Isso aí. Isso Por aí. quê? É esperado que você perca. Você não vai fazer a coisa tão certa no início. Você precisa de um tempo ali. Aí, você está consistente com um contrato, você não está rico, mas você está ganhando ali R$ 20 por dia, está ganhando 60, está ganhando Durante 100 cada um. quanto tempo? O quê? Não, eu acho que não tem tempo. Se o cara está 10 anos e ele não ganha dinheiro, Não, não. segue o Não, mas contrato. olha só. Você falou, você está consistente. Consistente por quanto tempo? Bom, eu acho que cada um vai ter a sua medida. Não é consistente por uma semana, né? Sim. Eu acho que é a história da autoconfiança. Eu acho que chega uma hora que você percebe, cara, eu estou indo bem com o contrato, estou indo muito bem. E já faz algum tempo, Sim. né? Às vezes semanas, meses, seja o que for. Mas eu acho que o cara chega a um ponto em que ele percebe, ele sente a autoconfiança. Sim. Eu acho que é uma coisa interna, não é tão objetiva. Eu acho que cara, eu senti que eu faço a coisa certa. Vou tentar 2 contratos. Aí ele aumenta para dois. Aumenta para 2. Aí deu errado, fica mais um tempinho no Sim. né, volta, junta mais um pouquinho, volta para o 2. Aquela primeira experiência com 2 contratos que não deu certo, vai servir na próxima vez que você tentar com 2. Deu certo com 2. E eu notei que eu tô operando muito bem, eu tô não só ganhando dinheiro, mas eu tô fazendo a coisa certa em diferentes condições de mercado, mercado de alta, de baixa, mercado com amplitude grande, né, muita volatilidade, mercado estreito, né? Eu acho que é isso, que o cara vai ter essa autoconfiança até que ele chega a um ponto que, que ele fala, 2 é pouco para mim agora. Mas não pela ganância, Sim. é porque, né? Pela técnica, a evolução, por tudo, né? Isso, ele sente isso. E ele não precisa do dinheiro. Esse é outro erro. Os caras já querem viver disso. E não vai rolar, cara. Até que o cara seja Vai rolar. muito consistente, não vai rolar. Vai rolar. Entendeu? O cara precisa chegar. Eu fiz esses dias eu fiz uma analogia com arquiteto. Ah, O cara sonhou em se tornar arquiteto. Só que ele tem um emprego que dá dinheiro para ele. Ele trabalha, sei lá, numa concessionária, vendendo carros, onde ele consegue ganhar o dinheiro dele, que dá o sustento para ele e para a família. Mas o sonho dele é ser arquiteto. Aí ele entra na faculdade de arquitetura. Vai largar a concessionária para não, viver de arquitetura? não. Não dá, né, cara? Não faz sentido. Não vai cair qualquer coisa que ele tentar fazer. Ele nem pode, né, na verdade, mas se ele pudesse construir alguma coisa, provavelmente ia cair, né? Então, eu acho que no trade é a mesma coisa, não é, porra, chutar o pau da barraca do nada. Tô consistente estar consistente não significa viver de trade, Isso. mas estou ganhando mais do que perdendo, não estou fazendo besteiras que me levem a perder muito dinheiro, né? Eu juntei 400, né, de pouquinho em pouquinho. Aí eu vou num dia e perco 300, 400, está errado. Uma coisa está errada. Gerenciamento de risco. É. E Algo ali, né? Ou ele mesmo, né? Ou ele estava fazendo preço médio. Isso vai acontecer se ele fizer preço médio. Ele vai ganhar, 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 aí ganhar, ganhar. alguma hora não tem jeito. Deixa eu, Ele vai quebrar a conta, né? deixa eu perguntar. A gente hoje tem na Bolsa
A maior parte dos investidores hoje tem menos de 2 anos de vida em bolsa, né? Que a bolsa mais que dobrou nos últimos tempos. Então, a maioria é iniciante, mais da metade, pelo menos, né? A maioria é iniciante. Minha pergunta é, que conselho que você daria agora para a galera que está começando no mercado e está com os olhos assim, né? Caramba, eu posso aqui ganhar muito, fazer a minha vida, é meu sonho, né? Já começa a fazer planejamento e por aí vai. Qual é a dica que você poderia dar para as pessoas? Eu acho que a pessoa levar a sério e ela não ser um jogador da bolsa, Sim, né? Ela ser um profissional da bolsa. Tem uma grande diferença. Por exemplo, um cassino. Os cassinos, como instituição, eles estão aí há décadas, sim, né? Dia sim, dia não, o cassino sabe que vai tirar o dinheirinho dele. O investidor do cassino sabe que no final do ano, tá, ele vai receber os dividendos dele, né? Por que isso? Porque o cassino é um negócio. E nós, como pessoa física, eu não sei você, mas é, quando eu vou em cassino, eu já sei que eu vou perder. Alguma coisa. Né? Você está indo lá como um jogador e é esperado que você perca. Um sim, ou outro vai tirar 1 milhão naquela noite. Isso faz parte do negócio do cassino. Acontece que o cassino tem uma leve vantagem, onde ele vai ganhar às vezes, e vai perder às vezes, mas ao longo de uma série de jogos, e toda noite acontecem centenas, milhares de jogos, ele sai vencedor. Por isso que ele mantém a gente jogando lá, com atrações e tal. Porque ao longo de uma série de jogos, né, é esperado que a gente perca e que a banca ganhe. E você pode chegar lá, fazer sua primeira aposta e ganhar uma grana. Se você seguir jogando, você vai perder, provavelmente. A expectativa nossa como indivíduos, num cassino é negativa, enquanto que a do cassino é positiva. O cassino é o profissional. E nós, como jogadores, né, como turistas, somos os amadores, os jogadores. E a bolsa tem um pouco de jogo, no sentido de que você está dependendo de uma distribuição de probabilidades. Ao longo do tempo, um amador é esperado que ele perca. E talvez ele ganhe nessa semana X, em que está tendo uma tendência, ele compra, sobe, ele compra, sobe. Ele não precisa fazer grande coisa. Quando chegar ao mercado lateral, ele provavelmente vai devolver com juros aquilo. isso. Então, se ele quiser se tornar um profissional, estude, tenha paciência, não queira viver de bolsa logo no início, opere pequeno, opere só dinheiro que tem, leva a sério, né? Procure bons profissionais, né, educadores e tal, não vai muito no oba-oba, então é isso, leve a sério. Nota 10, leve a sério. Adorei, adorei. Tivemos o enorme prazer de conversar com um cara fera chamado Felipe Aranha, que é o cara do priceaction.com.br. Felipe, muito prazer, muito obrigado. Se você gostou, aproveita agora para deixar o seu like, se inscrever aqui, comentar abaixo, seguir esse cara fera. Como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Vamos lá. Bom, tem o site Portal Price Action, que você deu o endereço, né? priceaction.com.br. Redes sociais, no Insta, eu sou o @Felipe com 2Ps, ponto Aranha. E no YouTube eu tenho um canal, que é youtube.com/Felipe, Felipe Aranha, né? Tudo junto. E Felipe com 2Ps. Então, Felipe Aranha no YouTube. E essencialmente são esses aí. Obrigado, Rodrigo, também por me receber aqui. Foi ótimo o papo. Né? Eu sempre gosto de falar desse assunto e acredito que você também aí, então espero que tenha sido útil para o pessoal aí. Cara, foi excelente, foi nota 10. Muito, 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 muito obrigado mesmo. Muito sucesso e até a próxima.